Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui na Centralcast. Eu tenho uma entrevistada, gente, que é a segunda vez que ela vem. Mas antes de começar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva nesse canal no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Segue das 5 estrelas e bem-vindo à Centralcast. Fala pessoal, então nessa série de profissionais eu não poderia não trazer de volta uma profissional maravilhosa, gente. Ela que é personal trainer, gente, professora, e com vocês, gente, nossa Tabata Sobrinho. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Me sinto em casa aqui, sempre falo isso, né? E é um prazer hoje estar falando um pouco sobre a minha área, né, profissional. E achei muito incrível, muito legal essa iniciativa de falar uma série aí de profissões. Isso, sem dúvida, vai esclarecer e ajudar muita gente aí que está decidindo, né, qual caminho trilhar. Gente, e é importante porque a gente tem diversas áreas. A gente sai da faculdade, da escola achando que só tem engenharia e medicina. Mas não, gente, tem uma série aí de áreas que você pode trabalhar, você pode viver uma carreira. E é bom que você saiba, assim, antes de entrar, o que você pode esperar, o que você não pode esperar. Mas o importante é, por que você escolheu a educação física, Tabata? Me fale. Então, na verdade, o meu início de tudo, eu sempre quis uma profissão onde eu pudesse ajudar pessoas. Eu sempre gostei, né, de trabalhar com pessoas. Tem gente que gosta de trabalhar mais com papel, mais reservado, né? Não, eu gosto sempre de estar lidando com pessoas, né? E eu sempre quis uma área que eu pudesse estar contribuindo com a saúde, ajudando de alguma forma, sabe? E aí eu escolhi inicialmente, na verdade, radiologia. Olha só que louco. E aí eu fiz um curso técnico de radiologia e quando eu fui fazer os estágios, né, quando eu me vi dentro do ambiente hospitalar, aí eu vi que a realidade é muito difícil, né, e a gente acaba absorvendo muitas coisas. Eu, particularmente, que sou bem emotiva, acabei absorvendo muitas coisas que a gente via ali e falei, não vai rolar eu trabalhar. Não é. Então, eu acabei abrindo mão disso, mas ainda assim queria trabalhar em alguma coisa dentro da área da saúde. E as pessoas podem achar que não, mas a educação física, ela é dentro da área da saúde, né? Muita gente, às vezes, acha que não. E foi quando eu decidi trilhar esse caminho. Porque eu falei, bom, eu vou estar lidando com pessoas, vou estar ajudando pessoas, mas não necessariamente dentro de um hospital. Porque você tem que ter um emocional muito bom, você tem que ter um psicológico muito bom, porque você vai ver muitas realidades difíceis ali dentro, Eliel, sabe? Então, eu acabei trilhando essa outra área, né? Que não deixa de ser área da saúde, mas não necessariamente dentro de um ambiente hospitalar. E aí, por isso que eu escolhi a educação física. Gente, a radiologista, assim, eu acho muito legal. Vou trazer uma pessoa que é radiologista daqui da igreja para fazer podcast. Mas teve uma vez que eu fui pro hospital, tava passando muito mal. Era umas 3 horas da manhã. Gente, aí eu tive que entrar naquela sala para fazer exame de raio-x. Era muito engraçado. Que aí tinha que acordar o moço que tava dormindo. Moço, acorda aí. Aí falou, tá bom, você tá lá. Fiz o teste, mas era muito engraçado. Trabalhar no hospital é uma coisa muito... Você vai de 8 a 80, você vai ter dias muito tranquilos, calmaria, e vai ter dias que é uma loucura, que vai chegar gente com fratura exposta, e você, às vezes, vai ter que radiografar aquilo ali, por isso eu te falando. Você vai pegar pessoas, às vezes, que vai fazer uma raio-x, só por um exame de rotina, vamos colocar assim, Sim. né? Para ver alguma coisa ali. Mas vai vir gente com uma situação de um acidente, extremamente gritando de dor, e você tem que ter todo um equilíbrio ali emocional para não se deixar abalar com aquela situação, com aquela realidade que você está vendo, né? E Tabata, o que uma pessoa que está entrando agora nesse ramo da educação física pode esperar? Muito trabalho. Tem que ter disposição. É uma área que você não senta, é uma área que você não fica parada. Então, se você, né, tem preguiça, é sedentário, não gosta de se movimentar, nem vai para essa área. Porque a gente não para. Às vezes você fala assim, mas professor só manda, só dá ordem. Mentira. A gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar, a gente tem que ser o motivador, né? E não tem como eu falar, faça, e eu não fazer. Então, eu acho que a melhor forma de você incentivar é você sendo um exemplo, entendeu? Isso para a vida, né? Então, na educação física não é diferente. Eu, como professora, posso falar que as minhas alunas, elas têm que se inspirar em mim, elas têm que ver eu gostando daquilo que eu faço, eu gostando do exercício físico.
Porque não adianta eu falar, faz o exercício, é bom para a saúde, mas eu mesma não faço. Então, você tem que gostar de se movimentar. Então, tem muito trabalho e muito movimento, sem dúvida. E existe também uma diferença que eu não sei muito bem, gente, sou muito leigo nessa área, que para estar ali na academia é diferente da educação física Escolar. Licenciatura e tem bacharelado. Pode explicar sobre isso? Educação física escolar, né? Que a gente fala que é a licenciatura, assim como qualquer outra licenciatura, pedagogia, né? Pessoas que fazem qualquer tipo de licenciatura para trabalhar em escola, fica limitado à área escolar. Quando você faz o bacharel, aí a sua gama amplia mais. Você vai trabalhar em academias, como personal trainer. Eu tenho as duas licenciaturas, né? Tanto bacharel quanto escolar. Eu comecei, né, atuando na área escolar e depois fui para a área, né, de trabalhar mais com adultos, mesmo com a parte da saúde. Mas ambas as partes são muito interessantes. Lógico, a área escolar, você tem que gostar de trabalhar com crianças, adolescentes, né? E a área de bacharel você acaba lidando muito mais com adultos, então é uma linguagem muito mais direta. Mas ambos têm realmente muito trabalho e muito movimento, como eu falei. O professor não para. E os desafios, Tabata? Quais os maiores desafios assim da sua área? Os maiores desafios da minha área, eu acho que às vezes é a valorização profissional, né? Assim, acho que como qualquer outra área de professor. Eu acho que quando nós somos professores no Brasil, ainda não há uma valorização plena, sabe? É uma área onde a gente ensina algo, onde a gente está passando algo, Eliel. Então, eu acho que teria que ser muito mais valorizado. Não só financeiramente falando, não, mas também na questão de reconhecimento mesmo, sabe? Às vezes a gente vê... não que as outras áreas não sejam importantes, né? Mas o professor é uma área base, onde a gente vai passar muitas coisas para aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto. Então, é onde a gente está ensinando ali, né, a base de tudo, né? E, às vezes, a gente não tem um reconhecimento, né, não só financeiro, como eu falei, mas também um reconhecimento em relação à profissão mesmo ser valorizada. Nossa, Otávio, você tocou num ponto muito legal sobre saúde mental nos hospitais, mas a maioria das pessoas que são da área da saúde, qualquer área, gente, odonto, psicologia, educação física, fisioterapia, vai falar que ali no meio você tem que fazer uma sessão terapêutica ali com a pessoa, porque não é só eu chegar e falar, faz assim, faz lá, a pessoa vai contar os seus problemas, porque a área da saúde é uma área de muito contato com o ser humano. Sem dúvida. Ser humano tá ali em contato direto. E como é que você vê isso? De tipo assim, a pessoa vai se abrir para você, a pessoa vai contar seus problemas. Como é que é isso? Então, um dos fatores de eu escolher a área, né, como eu falei, de trabalhar com pessoas, é isso, porque eu gosto, né? Eu tenho, assim, muita paciência, eu gosto de ouvir, eu gosto de poder ajudar. Eu me sinto útil, né? Eu falo que a gente passa aqui sempre para deixar um legado e eu acho muito bom quando a gente consegue ajudar o nosso próximo, de alguma maneira, de alguma forma. Então, eu já tive momentos na minha área da aula, Eliel, 1 hora de personal e 30 minutos é a aluna chorando. E os outros 30 minutos foi o treino. Então, assim... mas não foi tão produtivo? Foi, porque eu ajudei emocionalmente, porque eu consegui contribuir, né, não só fisicamente. É o que você falou, quando a gente trabalha com pessoas, a gente está indo muito além da parede de física, sabe? A parede de músculos, gordura, vai muito além disso, né? A gente não vive nessa caixinha, a gente tem que entender que a gente está lidando com um ser humano. Se eu quisesse lidar estritamente com máquinas, eu seria fria. Mas eu estou lidando com pessoas. Não tem como eu não ser humana. Não tem como eu não colocar a parte emocional ali. Porque eu estou lidando com vidas. Então, em todo momento, eu sou muito empática. Eu me coloco no lugar do outro. Então, eu consigo perceber muito quando a aluna não chega bem num treino. Eu consigo perceber quando a aluna chega triste. Quando a aluna... Às vezes, tem aquelas alunas que são mais preguiçosas, que você tem que pegar no pé, dar uns gritos ali, né? Mas a gente tem alunas que elas chegam com uma bagagem emocional muito pesada, precisando, às vezes, né, conversar. E eu tenho que ter esse jogo de cintura, esse equilíbrio de saber o momento de eu falar mais firme e o momento de eu respira, calma, né, vai dar tudo certo, dar uma palavra motivacional para aquela aluna. Então, assim, principalmente por eu trabalhar com mulheres, eu posso falar isso com propriedade, né? Que a gente precisa ser muito humana. E eu acho que é isso que está faltando, né? Nos dias atuais, em todas as áreas, né?
Imagina você chegar num ambiente hospitalar, no hospital, ou numa consulta médica, e o médico nem olhar pra sua cara. Ah, isso e pronto, sabe? Eu acho que quando a gente lidar com vidas, a gente não pode ser assim, frio. A gente precisa, sabe? Ter esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais humano, entendeu? Nossa, e olha, isso é muito interessante, porque o nosso corpo vai falar quando a gente tá mais tensionado, quando a gente tá mais nervoso, com medo, ansioso. Sem dúvida. Gente, sábado, vou até fazer um comercial aqui. Eu vim numa massoterapeuta que tem todo sábado aqui na igreja para ajudar os adolescentes no encontro com Deus. Aí eu tava aqui, tava andando pela igreja resolvendo o negócio do computador. Aí eu falei, vou lá em cima, vou fazer uma sessão dessa. Gente, pensa como eu saí daqui assim, ó. Primeiro já teve que me acordar. Ela falou, Eliel, já acabou. Eliel. E eu lá, estou precisando disso, hein? Vou dar uma visitinha, vou dar umas voltas por aqui também num sábado. Gente, aí eu fiquei pensando o quanto nosso corpo fala, grita, e às vezes a gente não ouve, né? Às vezes tu vê uma aluna que tá tensionada, toda tensionada, acha que, ela tá assim porque ela tá fazendo coisa, mas às vezes tá passando por um momento de estresse, né? Um momento de E a gente tá vivendo... Ele é uma geração que vive num piloto automático, né? Então, assim, eu entro no meu trabalho, eu dou minha aula e tchau. Às vezes eu não me comunico, eu não falo. Eu me comunico, às vezes, muito mais no WhatsApp do que verbalmente com alguém. Então, a gente está vivendo uma geração de profissionais mesmo, no geral, que está vivendo no piloto automático. Eles mal olham para o cliente ou para o aluno, eles mal conversam, entendeu? E eu acho que existe essa carência, como eu falei, de proximidade, sabe? Então, eu acho que uma das minhas características particulares e peculiares é esse olhar mais humanizado, né? Eu posso dizer que eu não tenho só alunas, né? Eu criei vínculos de amizades, vínculos afetivos que eu vou levar para a minha vida, porque você cria um relacionamento. Então, alunas minhas que treinaram comigo há 4, 5 anos, como eu não vou criar vínculo? Como eu vou falar, não, é só uma aluna? Não tem como, entendeu? A gente troca conversas, troca ideias, muito além de só treino, entendeu? E, gente, existe uma área na psicologia que se chama psicologia humanista, porque todas as outras áreas vai falar para não criar vínculo com o paciente, com o cliente, você não pode criar vínculos, e ela chega totalmente ao contrário, não, você pode criar vínculos, você pode chorar se o paciente chorar, e é uma coisa muito interessante. Mas, Tabata, quais são os momentos, assim, que te dão maior alegria dentro da sua área? Sem dúvidas, o retorno das alunas, né? O retorno não só em resultados estéticos, mas um retorno de dizer que, poxa, Tabata, minha saúde mental melhorou, minha autoestima melhorou, sabe? A minha funcionalidade no dia a dia. Eu não conseguia fazer algumas coisas simples no meu dia e hoje eu consigo fazer. Eu consigo sentar e brincar com meu filho sem sentir dores. Então, assim, essa funcionalidade do dia a dia também assim, é muito gratificante. Porque a gente, às vezes, vê pessoas perdendo momentos com a família. Momentos, sabe, de lazer por não conseguir fazer algumas coisas, Eliel. Simplesmente porque eram sedentárias, né? E depois que começaram a treinar, começaram a ter uma qualidade de vida melhor, né? E eu, Tabata, uma coisa que eu também queria perguntar. Para quem tá começando agora, chegou na área agora, o que você tem para falar para essas pessoas? Tipo assim, escolher a educação física para seguir como profissão. O que você fala para elas? Diria que elas têm que realmente amar a profissão para começar, para você ser um diferencial, né? Quando eu fiz faculdade, eu tinha um professor que ele falava que chovia professores de educação física. Ele está chovendo professores de educação física. Em qualquer lugar que você vai encontrar um profissional de educação física. Ele falou, mas os que vão se destacar são aqueles que realmente amam a profissão. Né? Por quê? Porque se dedicam não só em estudar, em se aprimorar, em pesquisar, fazer cursos, enfim, não só nisso, mas realmente se dedicam em dar o melhor todos os dias. Porque você tem, como eu falei, tem que estar motivado para você conseguir motivar. Então, assim, a gente tem que gostar muito do que a gente está fazendo para chegar na academia com um sorrisão aqui, sabe? Mesmo às vezes quando você não está tão bem e falar, não, vamos embora, hoje é dia, sabe? Animar a galera e incentivar. Então, você tem que amar o que você está fazendo. Isso para todas as áreas, eu acho. Eu acho que quando você faz por obrigação ou pela questão financeira, você vai se frustrar. Porque nenhum dinheiro será suficiente para recompensar, às vezes, as horas que você passa fora de casa. Entendeu? Isso é verdade. Então, se você realmente não gostar, você pode ganhar rios de dinheiro. Você sempre vai estar insatisfeito, Eliel. Agora, quando você ama o que você faz,
Você, às vezes, nem ganha tão bem, mas você fica realizado de falar, poxa, mais um dia eu consegui cumprir, sabe? Consegui fazer aquilo que eu amo fazer, que é contribuir, ajudar, enfim, a vida das pessoas. Ah, isso é muito legal. E, ô Tabata, quais são as áreas, assim, da educação física que muita gente não conhece? Tem mais áreas, assim, abrange mais áreas? A educação física, como eu falei, tem a escolar, né? Então, você vai ser professor em escola, você pode ser técnico de futebol, você pode trabalhar na área esportiva também, né? Não só futebol, vôlei, em qualquer área esportiva também, na área de personal trainer dentro da academia, natação também, recreação também, né? Em clubes. Os clubes normalmente também aqui na região, que tem bastante, eles convidam bastante professores da área de educação física. E você pode também, né, abrir um espaço pessoal e começar a trabalhar com outras áreas. Uma área muito deficiente aqui na nossa região que eu vejo é a área para crianças especiais, né? Então, a área de deficientes mesmo, a gente tem uma dificuldade muito grande. Angra tem, né, a pestalose, mas eu não sei aqui na nossa região se tem algo que agregue, porque é uma área deficiente. Aqui a gente tem uma área muito legal, que é a área idoso, eu acho top, né? Luciana faz um trabalho extraordinário com o grupo da terceira idade, da melhor idade agora, né? E eu acho lindo, lindo demais o trabalho que ela faz com eles. E ver, né, toda aquela galera ali da melhor idade ativa, alegre, transbordando energia, é muito bom. E, Tata, você se sente realizada com a sua profissão? Acha que você escolheu a profissão certa pra você? Sim, me sinto realizada, sem dúvidas. Me sinto direcionada por Deus, eu falo, cara. Porque, na verdade, não era uma profissão que estava de primeira pra eu entrar. Como eu falei, eu queria algo que eu pudesse agregar, ajudar pessoas, mas até então não tinha nada pré-definido, né? E aí você começa a pesquisar, começa, né, a ver o que você pode trabalhar na sua região também. E aí eu fui direcionada por Deus para essa área. E acabou sendo uma área que tomou um lugar especial no meu coração, né? E eu consegui ver não só um crescimento profissional, mas um crescimento em relação à minha parte humana mesmo, dentro dessa área. E me agregou muito. Eu não só agreguei a pessoas, não. Eu fui agregada também, com certeza. Gente, eu vou dar um corte aqui nesse podcast, porque eu tô doido pra saber, gente, que da última vez que a Tabata veio aqui, eu não sei se vocês lembram, mas ela tava grávida. Ela tava aqui com um barrigão, gente. Lembra que eu falei que ela subiu a escada mais rápido do que eu? Ela tava grávida, gente. E agora ela já teve o neném, a Rebeca tá lá fora, gente. E, Tabata, como é que tá sendo isso tudo? Então... desafios. Não, tá sendo uma fase muito boa, uma fase nova, repleta de desafios, sim, mas especial, sem dúvidas. Ele é um divisor de águas, na verdade, né? Eu falo que a gente nunca mais é a mesma pessoa depois que a gente tem um filho. Você vai vivenciar isso. Meu Deus. Você vai vivenciar. Você não é mais a prioridade, sem dúvidas, né? Mas você se redescobre, sabe? Um amor que você nem sabia que existia, entendeu? E todos os dias, esse pacotinho ali de amor, ele transborda no seu coração de tal forma que só quem é mãe, só quem é pai é que sabe. Então... Ô, Tabata, e pra você, assim, nesse momento pós-gravidez, como é que se chama? É puerpério, né? Pra você foi tranquilo? Como é que foi? O primeiro mês foi muito difícil. Foi um mês de adaptação, né? Primeiro porque eu tinha uma rotina totalmente organizada, né? Horário pra comer, demais. Horário pra dormir, exatamente. Uma rotina ativa. Então, eu tava sempre, né, nas atividades. E aí, um mês você fica praticamente isolada dentro de casa. Comendo meia-noite, almoçando 2. Exatamente. Sem horários fixos pra nada, né? Na verdade, o horário é estipulado pela criança. Então, você não dorme. Pra mim, o mais difícil foi, sem dúvida, a privação do sono. Pra mim, foi o mais difícil. Porque eu tinha, como eu falei, horário pra dormir, horário pra acordar. E quando você não tem isso, é muito difícil. Então, você tem que ter essa consciência de que, primeiro, é uma fase e vai passar. Sim. Beleza, vai passar, entendeu? Vai dar tudo certo. E aí, depois que você coloca isso na sua mente, você vai trabalhando e tentando estipular uma rotina, que não é fácil, não é fácil. Mas o início é o mais difícil. Depois, hoje eu vou te falar que tá muito mais tranquila. Ela tá com 3 meses, né?
Então hoje está muito mais tranquilo. Hoje a gente consegue já estipular uma rotina. Eu já sei os choros, o que é, né? Se é fome, se é sono, se é birra apenas, enfim. Então você consegue distinguir algumas coisas ali. Gente, que doideira. Com 3 meses a mãe já consegue reconhecer. Me falaram isso e eu nunca achei que fosse verdade, mas é verdade. Existem choros e você sabe o porquê de cada choro. Gente, e Tabata, assim, bateu pensamentos durante a gravidez com, tipo, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser impossível. Porque eu acho que tem tanta gente hoje em dia que não engravida porque acha um bicho, assim, de 7 cabeças. Como é que foi pra você durante a gravidez? Tem um ditado que diz que nasce um filho, nasce uma mãe. É verdade. É pura verdade. A gente não tem um cursinho. Não adianta. Não existe um cursinho para ser mãe. Então é na prática mesmo, no dia a dia. E não existe também receita de bolo. O que funcionou para uma mãe vai funcionar para outra. Não é. Você tá tendo um serzinho único. Seu filho é seu filho, não é igual a ninguém. Então ele vai vir com uma personalidade única, com um jeitinho único. E aí você vai se descobrindo, como eu falei, dia após dia. Mas você vai dar conta. Eu falo sempre isso para todas as mamães aí, né, que estão grávidas ou as que pretendem. Será que eu vou dar conta? Vai dar conta, sem dúvidas. A gente tem esse instinto, né, natural que Deus nos permitiu ter e a gente dá conta, sim. A gente pensa no início que não. Quando nasce, você fala, gente, será que eu vou conseguir saber e fazer tudo certinho? Vai sim, vai conseguir. E rede de apoio? Como é que você foi apoiada ali pelos seus pais? Não, a minha rede de apoio top. Eu não posso reclamar da minha rede de apoio. Cara, graças a Deus. Quem não tem rede de apoio, sofre muito, poxa, vou te falar. Deve ser muito difícil. Eu tenho, né, graças a Deus, uma rede de apoio muito boa, que me ajudou muito no início e ainda me ajuda, né? Porque, como eu falei, quando a gente tem um filho, a gente não é mais prioridade. E até você começar a voltar a, né, ter um tempo para você, para algumas coisas. Por exemplo, eu ainda não consegui voltar a treinar. Né? A Rebeca está com 3 meses, eu ainda não consegui. Porque eu ainda estou me organizando em relação a tempo. Então, por um momento, eu me deixei um pouquinho de lado para priorizar ela. Então, em outras partes, a gente precisa de um tempo pra gente, pra se cuidar mesmo, né, como mulher, enfim. E se você não tem essa rede de apoio, é muito difícil, Eliel. É muito difícil. Às vezes você não consegue parar para comer com calma, tomar um café com calma, fazer uma leitura, nada. Então, a rede de apoio, ela te ajuda muito nesse momento, entendeu? E eu não sei se você valoriza tanto, Tabata, tempo de qualidade. Sem porque dúvida. Eu valorizo muito. Também. Então, tomar um café, para mim, nunca vai ser só tomar e passar rápido. Vai ser um momento de reflexão. Exatamente. Gente, eu não consigo fazer as coisas só por fazer. E você era assim, tá? Sim, muito. Então, meu Deus. Quem me acompanha sabe. As meninas mandam mensagem pra mim no Instagram e falam: quero ver o seu café com Deus Pai agora, sentada na mesa, aquela frutinha cortada com Rebeca. Eu falei assim, pois é, agora vai ser a missão. Porque agora a maioria dos cafés são com ela no colo. E a fruta, né, não tá mais cortada. Não, vamos embora inteira mesmo. A leitura não é mais leitura, a gente bota em áudio pra ouvir, porque não dá pra parar pra ler. E a gente vai se adaptando. Mas como eu falei, tudo é uma fase. Daqui a pouquinho vai passar, né? E aí a gente vai retornando à nossa rotina anterior. Porém, o difícil foi isso no início. Essa questão do tempo de qualidade, de fazer tudo com muita calma, de aproveitar cada momento, né? Porque eu sou assim também, eu gosto muito, Eliel, de fazer as coisas com calma e aproveitando. Então, esse início foi difícil, porque eu não tinha mais isso, né? Mal tomava café, na verdade, quando dava tempo. E Tabata, assim, sobre voltar a treinar, quando a mulher, depois da gravidez, volta a treinar, ela tem que reduzir muitas coisas, ou pode voltar assim, normal? Normalmente quando a gente, né, depois do parto, fica 30 a 40 dias, né, de resguardo real, não pode treinar. Isso, parto normal, cesárea depende muito, às vezes 45 dias, às vezes 2 meses, porque vai depender de como foi a cesárea, enfim. Então tem todo uma avaliação antes de como foi a gravidez e de como a grávida era. No meu caso, eu treinava antes, era ativa. Então, eu já poderia ter retornado. E, lógico, não vou voltar no nível que eu estava treinando antes de engravidar, porque fiquei esse tempo todo com uma carga mais reduzida. Então, sim, vai ser um treino muito mais leve, um treino muito mais para começar a adaptar o seu corpo novamente nessa rotina, entendeu? E eu tava, daí você se sente pronta, assim, emocionalmente para voltar a viver normal como você vivia? Porque, gente, eu acho que é uma questão, sabe? Porque, não sei se é uma questão para todo mundo, mas eu acho que é uma questão, porque eu acho que cria tanto
apego ali com aquela Sim. situação ali, que a criança é pequenininha Sim. e tal, que eu acho que gera um pouco de culpa você sair assim de casa. Gente, não, tem alguma coisa... Tu acha que tu vai conseguir voltar assim? Então, eu acho que eu vou conseguir, por quê? Porque como profissional da área, a gente é aurista, então a gente não tem uma carga horária fechada como um profissional comum, vamos colocar assim. Sim. Normalmente as profissões, no geral, às vezes é 8 horas de trabalho seguido, né? Então eu imagino que seja muito difícil realmente para uma mãe ficar 8 horas seguidas fora de casa sem conseguir ter acesso ao seu bebê. No meu caso, eu consigo remanejar os meus horários. Então, eu consigo dar 2 horas de aula, ir na minha casa, amamentar, porque a minha intenção é continuar amamentando, né? Então, amamentar, ficar um pouco com a minha filha. Depois eu volto pro trabalho, dou mais 2 horas de aula. E assim eu consigo fazer. Então, assim, a vantagem, né, da área de educação física, e principalmente quando você trabalha, né, por conta própria, sendo personal trainer, é isso. A sua carga horária é você quem monta. Sim. Então você consegue organizar e tirar um tempo para tudo, né? É só você querer. Se você quiser. Você só se sobrecarrega se você quiser se sobrecarregar. Sim. Entendeu? Diferente de áreas que você tem uma carteira assinada ali, tem que bater ponto para entrar e para sair. Aí é muito mais complexo. Então, as mamães que têm uma carga horária fixa ou muito longa, trabalha de plantão, por exemplo, eu imagino que seja muito difícil e doído no coraçãozinho de deixar o bebê tão pequenininho e ficar muitas horas fora de casa. Mas eu tenho essa vantagem, né? Inclusive, falou outro ponto positivo da educação física como Exato. profissão ali, a área de personal trainer, porque tem essa disposição do tempo, você pode remanejar. Exatamente. E outra coisa, Tabata, você teve alguma coisa que você falou que... É porque ainda tá muito jovem, muito cedo pra falar isso, mas teve alguma coisa que você falou, não, eu nunca vou fazer isso. E você fez? Tipo assim, nunca vou dar açúcar pra minha filha e deu. Sei lá, alguma coisa assim, que você julgava as outras mães e depois... Não, eu vou te falar que, não nem que eu julgava, eu ouvia das mães, às vezes, falando justamente sobre o tempo. Tabata, vai ter um momento que às vezes você não tem tempo nem pra lavar o cabelo. Aí eu falava, não é possível, gente. Que isso? Não, a criança dorme, né? Ou, você não vai conseguir, né, sentar e tomar um café, né? Mas eu pensando, né? Coloca a criança, às vezes, num carrinho ou no, né, num bebê conforto, sei lá, e toma um café. Tudo mentira. Não fica. Esquece, entendeu? Ai, não tem isso. E eu achava que era, entre aspas, né, um certo exagero. Não conseguir lavar um cabelo, como assim? Mas real. Às vezes não dá mesmo, porque a criança ela é totalmente dependente. E tem, né, uns estudos científicos que dizem que a criança até os 3 meses, ela acha que ela faz parte da mãe ainda, Eliel. Ela não sabe, vamos dizer, né, que ela saiu, que isso aí, que é um outro ser, que ela é separado da mãe. Então, o lugar preferido dela é com a mãe. Então, os batimentos cardíacos, tudo é associado pela mãe. Por isso que, às vezes, ela chora no colo de um e a mãe fica quietinha. É o cheiro, é os batimentos cardíacos, é toda essa sensibilidade, né? São 9 meses dentro da nossa barriga, né? Então, por isso que são tão ligadas a gente. Às vezes o pai tá ali, o Abner me dá muito suporte, me ajuda muito, mas tem coisas que é só a mãe mesmo e não tem jeito, né? Mas, enfim, Tabata, você sentiu diferença ali no seu relacionamento com marido e mulher? Porque tem muita mudança, não tem? Sim. E como é que foi isso? Então, eu acho que quando ambos querem muito ter um filho, isso é fundamental para começar a história. Porque você já entra com um psicológico sabendo que vai mudar muitas coisas. Como eu falei, assim como nós, mulheres, não somos mais a prioridade, né? Não que o relacionamento vai ficar de lado, não é isso. Mas tudo vai girar inicialmente em torno da criança. Inicialmente, sim. É a hora que ela quer mamar, é a hora que ela quer dormir. Então, você não tem uma rotina. Então, se o homem ele não tem essa mentalidade de estar predisposto a entender isso, se torna muito difícil. No meu caso, não foi, porque o Abner, né, todo mundo que conhece ele sabe o quanto ele queria ser pai. Então, ele estava bem animado e entrou de cabeça nessa questão aí paterna. E se eu acordava, ele acordava junto, entendeu? Isso é legal. Eu dava mamar, ele colocava para arrotar. Então, sempre muita parceria. E isso foi muito favorável para que o nosso relacionamento ficasse também de boa, né? Porque ele abraçou a paternidade e eu a maternidade. Então, a gente entrou de cabeça nisso daí.
Nossa, e eu fico pensando que tem tanta mãe que fica sozinha nesse período. Gente, deve ser horrível. Não, mãe carreira solo deve ser muito difícil. Como eu falei, assim, além de não ter, às vezes, uma rede de apoio, ainda não ter também a presença, né, do pai, deve ser muito difícil, assim, você dar conta de tudo. Porque a gente, na verdade, nem dá conta de tudo, né? A gente vai tentando dar conta de tudo. Sim, e Tabata, outro assunto também, financeiramente, muda muito também na dinâmica ali de finanças, porque a criança você tem que investir, fralda, comida, né? Sem coisa dúvidas, certa. sem dúvidas. E como é que foi assim pra vocês? Tiveram um choque? Primeira assim? coisa, melhor coisa que inventaram foi o chá-rifa. Achei isso muito bom, muito eficaz, entendeu? Ajuda muito. Pessoas de vários lugares nos ajudaram, né? Adquiriram aí a rifa. Então foi muito legal, achei muito interessante essa... Não sei quem foi que inventou, mas eu quero parabenizar aqui. Foi durante a pandemia. Você lembra que não tinha então, isso? exatamente. Aí, durante a pandemia mas começou. sim, então, eu não sei quem foi que inventou, mas eu já quero parabenizar, foi uma ideia brilhante, vinda dos céus, entendeu? Então foi muito benéfico, mas realmente a dinâmica financeira muda muito. E no meu caso, né, no nosso caso, a gente se preparou, vamos colocar assim, né? Então não foi um acidente de percurso ali, engravidez, né? E tal. Então isso ajudou a gente conseguir manter um certo equilíbrio financeiro. Agora, quem tem de repente um filho sem um planejamento, eu imagino também que seja bem difícil, porque vem muitas coisas, né, Léo, que são imprevistas, né? A criança, ela pode ficar doente do nada, ela pode precisar de um remédio do nada, e nada para a criança é barato. Essa é a realidade. Desde roupas, sapatos, eu achava que as minhas bolsas, os meus sapatos eram caros. Até eu entrar numa loja infantil e comprar um vestido para essa criança, gente. Que ela vai usar 3, 4 meses, vai perder, porque vai crescer rápido. E aí, entendeu? O meu sapato, minha bolsa vai durar até que, né? Até que Jesus volte, amém, assim seja. Então, é um gasto muito alto. Medicação para criança, tudo é muito caro, né? Então, se você não tiver uma boa organização financeira, se você for o tipo de mulher ou homem que gasta muito sem pensar no amanhã, é um problema. Então, eu acho que você tem que primeiro... mesmo que você não tenha planejado muito ali, porque a gente nunca acha que está preparado, essa é a verdade. Mas você tem que ter um controle financeiro. Você tem que saber o que você gasta no mês, como é que é as suas finanças. Eu sou muito metódica com isso, sabe? Então, eu sou muito organizada em tudo na minha vida, né? Inclusive na parte financeira. Faz planilha? Mais ou menos isso daí. Sou dessas pessoas que anota tudo. Pode parecer que não, mas lá em casa, quem gasta mais é o Abel. Ih, Abel, ó. Ele é o mais gastadeiro, eu sou a mais centrada. Ô, Tabata, e outra coisa também. Eu não lembro qual é o salmo, se é o 123 ou 128, mas vai falar que os filhos são herança do Senhor, Sim. é uma recompensa que ele dá. Sim. E como é que você se sente, assim, abençoada por Deus? Sem por dúvidas. ter gerado sem uma dúvidas, vida? Como sem é que é dúvidas. isso, gente? É uma bênção, é uma dádiva e um privilégio, Léo. Você saber, às vezes a gente olha assim pra Rebeca e eu falo, gente, saiu de dentro de mim. Sabe? Realmente é um milagre da vida. Primeiro, quando você vai acompanhando desde o início, você vê aquele pontinho ali na ultrassom. E você fala, gente, isso já é uma vida, sabe? E aí você começa a ver o desenvolvimento, criando bracinho, perninha e cada detalhe do corpo. E você fala, meu Deus, né? E saber que Deus já conhecia antes mesmo, né? Porque a Bíblia diz também que antes que nosso corpo fosse formado, né? Ele já nos conhecia. É incrível. Então, eu sei que todas as crianças, né, que vêm ao mundo realmente têm um propósito. E foi permissão, né, de Deus. Mesmo aquelas que, às vezes, né, não foi planejado e tal. Mas foi porque Deus quis, né? E, sem dúvida, é uma dádiva, é um presente você poder gerar, né? Tá aí outra coisa também. Tu falou que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E como mãe, como é que você vê assim, essas questões de... quando a Rebeca for maior, quando a Rebeca estiver grande, você fica preocupado com essas coisas? Dúvidas. Porque eu acho que já vê, né, um pequenininho desse tamanho, já sabendo que vai ter 12, 15, 18 anos. Que doideira, né? Sem eu fico dúvida. pensando sobre o tempo. A gente, na verdade, só vai entender, né, sobre maternidade de verdade e paternidade. E até mesmo dar uma valorização maior para os pais depois que a gente tem filhos, né? Então, a preocupação é natural. Não tem como. A gente sabe que, né, se Jesus não voltar até lá, ela vai trilhar o caminho ali, né? E eu
oro, já profetizo sobre a vida dela, que seja, né, o caminho que Deus escolheu para ela, que ela cumpra o propósito dela. Mas minha maior preocupação, na verdade, é devido à realidade que a gente está vivendo social, né? Sim. A gente está vivendo dias muito difíceis e a gente fica pensando, gente, daqui a 5, 10 anos, como vai estar, né, essa questão social? Onde é uma enxurrada de informações que vem ao mesmo tempo e às vezes a gente não consegue administrar tudo. Então, tem crianças que recebem muitas informações e elas não dá tempo de filtrar. A gente viveu uma época, Eliel, que a gente teve uma infância, né? A gente brincou, a gente foi criança. Hoje a gente vê, às vezes, crianças não sendo mais crianças. Uma fala já muito adulta, né? Um posicionamento muito adulto. E assim, eu amo crianças inteligentes, mas tem umas que já são muito adultas. Parece que não estão usufruindo da sua infância, sabe? Tá pulando essa parte. Então, isso me preocupa muito. Eu desejo muito que a Rebeca seja criança, que ela aproveite muito a infância dela, né? Brinque bastante, tenha contato com outras crianças, não viva só no mundo virtual, mas que realmente tenha uma vivência social ali, gostosa, prazerosa e de qualidade, sabe? Saudável. E cresça um adulto também saudável. Eu profetizo isso sobre a vida dela, meu desejo, né? E Tabata, e a questão de tela, o que você acha sobre isso? Queria saber sua opinião. Vai dar um celular ali ou não? Vai deixar ela ver uma televisão ou não? Então, quando a gente é mãe, como eu te falei, a gente vê como é difícil a gente ter um tempinho, Eliel. Então, assim, eu não critico e não julgo as mães aí também que colocam. Lá em casa, a gente tudo faz com música. Eu sempre fui assim, né? Então, o tempo inteiro, o dia inteiro praticamente com música. Faço as coisas com música. Então, ela já tá crescendo nesse meio aí, né? Musical. Então, até mesmo o meu contato com ela é sempre com música. Então, às vezes eu coloco na TV e tal, mas eu tento não deixar ela presa no sentido visual. Eu tento deixar ela presa na parte de audição ali, porque é uma parte musical, e fico com ela. Mas, sim, vai haver momentos que vai ser necessário. O que eu não acho tão legal é, por exemplo, uma criança que já tem, às vezes, né, 3, 4, 5 anos, e ela tem acesso ao celular sozinha e a conteúdos sem o monitoramento dos pais. Então, eu não acho que o problema seja a tela em si. Eu acho que o problema muito maior seja qual é o conteúdo que está sendo acessado. Então, eu acho que tem que ter esse filtro, sabe? Não deixar muito solto. Porque as crianças, minha filha, são demais, assim. Eu falo porque a gente pega as crianças hoje, elas não sabem escrever e digitar, não. Mas elas vão lá no Google Voice e falam o que elas querem, entendeu? Estão muito aceleradas, muito rápidas, né? Isso é verdade. E Tabata, sobre plano alimentar. Gente, eu adoro perguntar isso, porque é uma discussão tão grande hoje em dia. Se vai dar tela, se vai dar açúcar, se vai dar coisa. Como é que você vê essa questão? Se vai dar um açúcar? A minha meta, né? A minha meta é até 1 ano não dar açúcar, né? Realmente é fazer uma introdução alimentar mais limpa. Sim. Lógico, gente. Ela, quando for, né, maior, ela vai comer. As pessoas falam, mas você é professora de educação física, ela vai comer só legumes, frutas e verduras? Eu imagino que o peso pra você seja diferente. Sim! Existe, né, essa demanda de, nossa, mas você come saudável, ela vai comer saudável também? A minha intenção é que sim, claro, com certeza. Que ela coma bastante saudável e que ela goste de frutas, legumes e verduras. Porém, Eliel, eu não vou dizer pra você que eu vou privar, ela vai para uma escolinha, por exemplo, e não vai comer um biscoito, ou vamos numa pizzaria, não vai comer um pedaço de pizza. Gente, claro que sim, né? As escolhas maiores que eu vou ofertar para ela são as escolhas saudáveis, né? Mas até o 1º ano de idade, eu vou dar essa segurada aí. Também, Tabata, sobre educação física e tal, tu vai tentar introduzir ela bem cedo, assim, nesse mundo de atividade física, de exercício físico. Como é que vai ser? Você já pensou sobre isso? Já pensei, claro que sim. Já pensei, com certeza vou, né? Como eu falei, o que eu puder incentivar para que ela faça atividades, né, saudáveis e não fique presa, né, à parte só tecnológica, né? Porque a gente vive, como eu falei, uma realidade hoje, Eliel, e eu sei que a realidade de muitas mães, às vezes, é não ter acesso, né, a algumas coisas de atividades para crianças, né, recreativas. Então, acaba que a saída, às vezes, é
colocar para jogar no celular, para brincar, né, vendo alguma coisa na TV. Mas eu vou tentar ao máximo incentivar elas a ela fazer atividades recreativas. Então, assim, fez um aninho, colocar na natação infantil, vamos lá, vamos se movimentar, entendeu? Onde tiver recreação, vou colocar para fazer, para que já pegue o gosto, sim, e prazer em se movimentar desde cedo, né? Tabata, e um medo que você tem como mãe? Ai, meu Deus. O maior medo, eu acho que é você ver a criança adoecida e você, às vezes, não ter o que fazer. Eu acho que seja muito difícil para uma mãe ela ver o filho doente, sabe? E não ter o que fazer. Eu acho que seja muito sofrido. Eu fui vacinar ela, só na vacina eu já chorei, né? Falei, meu Deus. Você não queria que ela sentisse dor. Eu não queria que ela sentisse dor. Apesar de eu saber que era uma coisa benéfica, necessária, mas você não queria. Aí você vê a criança chorando, a lágrima rolando, tadinha, e, né, tendo que deixar passar. Nossa, gente. Esse papo de mãe, gente, eu acho muito legal, porque eu acho, né, que a pessoa, quando entra nisso de cabeça, é um momento muito prazeroso. Tô achando até que você tá bem aflorado, hein? Tô achando que você vai ser pai cedo. Já. Não, mas eu tenho muita vontade mesmo. Mas porque é um negócio ali muito determinante na vida de uma pessoa, né? Porque, tipo assim, os padrões agora de vida que você propôs pra ela vai ser os padrões que ela vai seguir, assim. É claro que vai ter uma fase ali na adolescência que ela vai tentar quebrar esses padrões, mas é o que ela vai, é a realidade dela. E você já pensou nisso? Tipo assim, o que eu faço agora vai refletir lá na frente. Sem dúvidas. Tem a parte da psicologia, né, que fala... Você deve falar melhor do que eu sobre isso, que o caráter da criança é moldado até acho que os 6 anos de idade, se eu não me engano. Então, assim, a criança vem com a personalidade dela, mas o caráter é moldado, né, pelo grupo que ela convive, que são os pais, que é o grupo que ela vai passar a maior parte do tempo. Então, sem dúvidas, há uma responsabilidade muito grande de eu moldar esse caráter. Como eu vou moldar esse caráter? Né? Quem vai ser a Rebeca? O que as pessoas vão poder dizer dela em relação ao caráter dela? Porque a base disso foi feita na infância, né, Léo? Depois que já tá na adolescência, eu não consigo mudar muita coisa, não. Entendeu? Então, eu preciso entender que a minha responsabilidade, ela é grande, sim, nesses anos iniciais, para moldar, né? Para que ela seja uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa bondosa, enfim. Nossa, e o Tabata, além de personalidade, tem os temperamentos. Exato. O que você acha que a Rebeca é? Assim, é muito nova, gente, pra falar. Tem 3 mesezinhos só. Mas você já consegue observar alguma coisa? Se ela é sanguínea, colérica, melancólica? Olha, chora bastante. Mas é muito risonha também. Ela é bastante risonha, bastante. Porque também, né, seria injusto. Ela já vê a cara do pai. E não ter um pouco da mãe seria muito injusto. Então eu falo que a simpatia, pelo menos, é da mãe. Não, mas gente, é muito legal isso, esse papo de maternidade, porque eu acho muito importante, porque hoje em dia a gente, acho que já falaram tanto lá atrás, que aí deixaram um vácuo, assim. Exato. Aí depois tá voltando de novo. Sim. Novas gerações de mães começando. Mas, Tabata, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que já falamos tudo que deveríamos falar. Eu que agradeço. Sobre profissão, gente, se tiver alguma dúvida, procura a Tabata, gente, porque profissão é um passo tão importante que você dá na vida. Muito importante, muito, né? E a educação física mesmo, né? Você vai fazer se você for fazer licenciatura e bacharel, juntando os dois, são praticamente 6 anos. Você imagina você se dedicar a 6 anos e depois falar, não era isso que eu queria? Então, assim, se aprofundem, experimentem, né? O máximo que vocês puderem. Eu quero fazer educação física. Se você nunca frequentou uma academia, vá. Se você nunca viu como é que é uma educação física escolar, né, às vezes não teve a oportunidade de vivenciar isso, vá, né, assista uma aula, veja como é que é, porque eu acho que isso te ajuda muito a abrir, né, os horizontes. Talvez se eu tivesse... eu fui definir a radiologia que eu não queria, né, radiologia, no estágio. Então... lá no final. Exatamente. Já. A minha sorte é que eu tinha feito um curso técnico apenas. Mas imagina se eu tivesse entrado numa faculdade e estudado aí anos-luz. Então, eu iria perder esse tempo, né, da minha vida. Então, eu acho que, como você falou, é uma decisão muito importante, muito pontual. E ela precisa ser bem definida. Então, tenha o máximo de vivências que você puder ter dentro da área que você escolher.
né? Vá lá, conheça, converse com profissionais, tenha consciência de tudo. De quanto ganha, de como é a carga horária, como funciona tudo, para que você depois não seja pego de surpresa, né? E fale, poxa, não era isso que eu queria, né? Eu acho que a gente vive muito nisso, porque, tipo assim, na internet, todas as profissões são maravilhosas, Exato. não tem problema nenhum, é tudo perfeito, não tem nenhum desafio. Na realidade, não é assim. Exato. Na realidade, tem os desafios. Na internet, tudo é muito maravilhoso, né? Inclusive a maternidade. Então, assim, tudo. A pessoa, ela sempre vai mostrar o lado melhor da vida dela. Não é que ela esteja mentindo, mas ela vai expor a parte boa, né? Ela não vai ficar ali expondo os problemas dela. Então, a mesma coisa no lado profissional também. Eu vou expor, né, resultados, coisas boas, mas a parte, às vezes, da carga horária cansativa ou, às vezes, do salário não ser tão bom, eu não vou ficar expondo, às vezes, isso. Então, por isso que eu falo, tenha consciência e tenha o máximo de sabedoria em relação ao que você está escolhendo e como é tudo. Dinheiro, salário, carga horária, sabe? Para que você já entre consciente e sabendo, depois não seja pego de surpresa. E outra, gente, pra você que já passou dessa fase ali dos 18, 17, que escolhe faculdade, já passou, mas não tô feliz com a minha profissão. Gente, muda, gente. Sem dúvidas. Vai procurar estudar, vai procurar. Porque enquanto a vida, há uma esperança ali de mudança, de fazer alguma coisa diferente. É engraçado Sem que eu tô dúvidas. lá em casa com uma pessoa. Na verdade, gente, eu já tinha um exemplo do meu pai, que começou a fazer faculdade, assim, com 47 anos. Pô, top. Gente, É isso. começou a fazer faculdade com 47 anos e agora eu tenho a minha madrasta que começou a fazer faculdade, não vou falar a idade dela. Ah, muito bom. Eu já olhei assim pra você, eu falei, bom, acho que a Aline não vai achar muito legal você comentar a idade dela. Mas começou a fazer faculdade agora e tipo, gente, não é tarde de mudar de profissão, de fazer aquilo que realmente você ama e que Deus abençoe os projetos de vocês, tá? Sem Que Deus dúvida. te abençoe também. Amém, Abençoe amém. essa nova caminhada Fase. agora, nova fase. Abençoe Amém. seu relacionamento. Amém. E, gente, se você ouviu até aqui, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, por favor. Se você tá ouvindo pelo Spotify, a opção é seguir. Segue das 5 estrelas e Deus abençoe a sua semana, tá? Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite.